Olá, eu sou o pastor Ricardo, sou professor da Sala de Casais da Igreja Presbiteriana da Silva Jardim. Nós vamos conversar um pouco hoje sobre inimigos da família, influências internas. Então nós vamos falar alguma coisa sobre algumas questões que tem dentro do nosso lar que podem trabalhar contra nós. O texto base nós vamos ler é 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3, que diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Embora andando na carne, não andamos segundo a carne. E um outro texto está em Efésios 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Vamos fazer uma oração? Querido Deus, no nome do Teu Filho, nós clamamos ao Senhor nesse momento, a Tua orientação, que o Senhor guie nossas palavras, que o que precisamos ser transformados em nossas vidas, que o Teu Santo Espírito e a Tua palavra assim nos transforme. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Nós, ao estudarmos essa lição, é o que está de acordo, o que está escrito diz assim: ao estudar esta lição, você terá condições de compreender que as dificuldades vividas em família refletem a nossa luta contra a carne e o pecado, que nela habitam, os quais podem ser vencidos se andarmos diariamente no Espírito. Então, o grande desafio para mim e para você é justamente, dia após dia, buscarmos nos encher do Espírito Santo de Deus. Os principais alvos dessa lição, quando chegarmos ao fim dela, é que cada aluno saiba entender que muitos dos conflitos familiares são causados pela a nossa dificuldade de lidar com o outro. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da diferença, sobre que somos diferentes uns dos outros e temos que perceber que somos criaturas de Deus, criados por um ser que é maravilhosamente criativo. Então, com certeza, dentro do seu lar, cada um é diferente, cada um tem uma atitude, tem um procedimento. Mas o aluno também será capaz de sentir e aceitar as diferenças, buscando na palavra de Deus o parâmetro para a solução de conflitos. Nós vamos perceber que na carta aos Efésios, na carta aos Colossenses, Paulo vai trazer algumas referências, vai trazer alguns textos que vai nos orientar como lidar com as situações que existem dentro do nosso lar. Sempre sabendo que a nossa luta não é contra a carne, mas seus principados e potestades. E por fim, o aluno será capaz de agir e decidir sempre pela melhor solução e não apenas satisfazer uma necessidade pessoal. É muito comum nós vermos no dia a dia, nos depararmos com os conflitos que existem dentro da casa e ver que o padrão de Deus para nós, de acordo com o que está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 16, que vai trazer para nós o seguinte texto: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Mais uma vez o texto traz a ideia que os nossos inimigos, ele não tem a ver com os nossos familiares, mas muitas vezes as nossas lutas, nós lutamos com armas espirituais. Quantas vezes, guardando o nosso pior para os nossos queridos, muitas vezes não temos a tolerância para tratar com paciência aqueles que estão mais próximos de nós. É no relacionamento entre as pessoas queridas que se configura um verdadeiro palco de uma batalha espiritual. Nós muitas vezes nos levantamos contra os nossos amados, aquele que está próximo de nós, dentro do nosso lar, e oramos pouco,
e clamamos pouco ao Senhor para que Ele intervenha dentro dos nossos lares. Você lembra como é que é uma atitude de uma criança quando não tem a sua vontade feita? Você consegue lembrar? E a gente normalmente vê uma criança bicuda, a gente percebe que aquela criança não teve as suas vontades atendidas. Mas e eu e você? Como nós reagimos quando nossa vontade não é atendida? Como nos comportamos? Qual é a resposta que damos? Algumas vezes nós somos muito reativos, somos pessoas reativas. Então, há uma ação em relação a nós e nós prontamente reagimos. Nós não processamos, nós não trabalhamos isso na nossa mente de como lidar com aquela situação. É importante trazer à nossa memória que talvez dentro dos nossos lares a diferença gere uma competição. E essa competição, ela é gerada, como eu já disse, pelas diferenças. Nós somos diferentes. O padrão de Deus não exclui a diferença. Ele só pede para que temamos ao Senhor, para que o amemos, né? Que não nos prostremos perante nenhum outro Deus, que amemos o próximo como a nós mesmos. Mas em nenhum momento ele estabelece um padrão de temperamento ou de personalidade que seja o padrão dos céus. Ele não faz essa diferenciação. E por isso é um desafio na família aprender a lidar com todos os temperamentos e personalidades que possam haver dentro do nosso lar. Se um cônjuge tentar impor as suas vontades, os seus costumes dentro do lar, com certeza, isso vai gerar conflito. Principalmente se ele quiser fazer com que o seu lar seja o mesmo lar que era a casa dos seus pais. Tendo na mente que o padrão dos pais é o padrão certo, mas não esqueça que o seu cônjuge também tem o padrão dos pais deles. Então, se vocês ficarem puxando cada um para um lado, como uma verdadeira, um cabo de guerra, não vai dar certo. O ideal é que haja uma comunicação dos costumes e seja construído um novo costume, um novo lar, um novo jeito de agir dentro do lar de vocês. Não a maneira, vamos dizer assim, padrão. Deus só traz a palavra dele para que a gente cumpra e siga os princípios dados por ele. A necessidade de poder e de controle desperta em nós a ideia que o outro é inimigo e gera em nós frustração, ira, soberba. Dificilmente agimos sem pecar quando somos movidos por tais sentimentos. Quando uma resposta dada a uma ação que recebemos, ela vem carregada de vingança e normalmente nós não damos na mesma proporção, mas sempre queremos ferir mais aquele que nos feriu e, consequentemente, a uma escala cada vez maior. Então, é necessário submeter os nossos ressentimentos, os nossos acúmulos de prejuízos e danos causados ao longo do tempo, e isso é importante, porque casais jovens têm uma facilidade de reaprender, porque eles têm poucas marcas, têm pouca história, têm um pequeno histórico de, como eu vou dizer assim, de dificuldade, de perdão que deve acontecer em suas vidas. Então, quando o casal ele tem uma pequena história, mais fácil de corrigir, e quando há muito tempo de casado, tem várias fases que foram atravessadas e talvez em alguns momentos não ocorreu perdão, e aí torna fácil o conflito, fácil o dano psíquico. E por muitas vezes as pessoas buscam se defender e alteram o volume da voz, querem demonstrar poder
E tenha certeza, se você tem filhos pequenos, isso gera um mal-estar tremendo dentro de casa e causa um impacto nos filhos. E possivelmente isso atemoriza os seus corações, cause angústias e, em alguns casos, as crianças ficam até deprimidas. Se nós não acolhermos, não nos preocuparmos que reflexo tem as nossas atitudes, o que nós fazemos com os nossos ressentimentos, frustrações e ira, e os nossos filhos vão buscar apoio em algum outro local que talvez não sejamos nós, e talvez procurem na escola, e talvez encontrem uma pessoa errada para trazer uma orientação, ser um padrão de vida para eles. O desafio para mim e para você, nesse primeiro ponto, é abandonar a necessidade de poder, de ter controle e construir algo sempre em direção a uma construção. Somos diferentes, não precisamos nos atritar, mas precisamos ser um só. No caso de marido e mulher, uma só carne, um só corpo. É um verdadeiro ministério de uma só carne. E isso só é possível através de uma submissão. Como nós temos o modelo de Raabe. Em Raabe, capítulo 1, versículo 7 e 17, vai trazer essa característica de Ruth. A característica de Ruth. Em Ruth, capítulo 1, versículo 7 e 17, você vê que Ruth abre mão dos seus deuses, da sua família, da sua região, porque ela quer ser submissa à sua sogra, e como consequência ela vai ser honrada pelo Senhor. Isso vai começar a partir do capítulo 2 e aí vai adiante, e ela vai ser uma das antecessoras do rei Davi. E eu quero fazer uma pergunta para você. Como você tem se comportado em sua família quando há diferença de opinião, gosto ou comportamento? Você tem gerado paz ou perturbação nos membros de sua família? É uma pergunta para você fazer a si. Qual é a sua atitude quando você se depara com a diferença? Como você é gerador de paz ou de perturbação dentro do lar? Se existe o perigo de você ser uma pessoa que gosta de causar ira, de trazer perturbação, talvez seja o momento de começar a pedir a Deus para que Ele o encha do Santo Espírito de Deus, que com certeza você terá paz, você será longânimo. É desafiador, mas não tem como você gostar de tirar a paz de uma pessoa e ter a paz de Cristo dentro de você. Não sei se você concorda comigo. Se você não concorda, por favor, deixa aí no comentário que eu gostaria de saber. Mas um outro ponto que eu gostaria de refletir com vocês é que as influências das diferenças pessoais, elas muitas vezes geram um ambiente de competição. Então, além de ter essa questão das diferenças e isso gerar obstáculos, tem pessoas que agem de forma semelhante diante de algumas situações, e nós somos chamados para sermos indivíduos da forma que pensamos, da forma que agimos diante de diversas situações. Mesmo os discípulos de Jesus Cristo, eles reagiam de forma diferente. Nós vamos ver um relato em Lucas 9, do versículo 46 ao 48, Lucas 9, do 46 ao 48, diz assim: levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que eles passavam no coração, tomou uma criança, colocou-a junto de si e lhe disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou, porque aquele que é entre vós for o menor de todos, esse é o grande. Então, nós devemos ter em nossa mente, e espero que você que me assiste seja a pessoa mais espiritual do seu lar, cabe a nós a sermos servos, cabe a nós a nos submeter, a sermos suporte, a ser aquele que caminha a segunda milha.
Quando nós mesmos não suportamos a diferença vista no outro, novos inimigos aparecem na vida familiar. Insegurança, medo, inveja, ciúmes, entre outros sentimentos que são ligados a esse relacionamento que nós buscamos muitas vezes apenas uma mera reflexão de um espelho. Nós queremos que o outro dentro do nosso lar seja igual a nós. Mas talvez mesmo, tem algumas atitudes em você que você não goste. E se a pessoa que está no seu lar fosse igual a você, chegasse no horário, fosse criterioso, organizasse tudo, e quando essa pessoa chamasse a sua atenção porque você deixou algo fora do espaço, do jeito que às vezes a gente chama, talvez você não gostaria. Normalmente, a pessoa que gosta de falar a verdade, ela não é pronta para ouvir a verdade. Quando você fala a verdade para essa pessoa que gosta de falar a verdade, ela briga. Ela não é apta para ouvir a mesma verdade que ela tem pronta para dizer. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado quando a gente espera que a pessoa seja um espelho de nós. Entretanto, essa competição para sobreviver, a gente às vezes adotamos alguns inimigos e, repito, espero que não seja um dos componentes da nossa família onde a gente tem constante atrito. Quero marcar isso. Se existe alguém dentro do seu lar que você está em constante atrito, é importante rever quais são os verdadeiros sentimentos que passam no seu coração. Que pode ter uma criança dentro do seu lar que ela é muito assertiva, muito objetiva. E nós, como adultos, nós não podemos nos colocar na mesma atitude com a criança. Nós devemos aprender com uma criança, como o texto bíblico trouxe para nós. Mas quando a gente entra em um conflito familiar e buscamos ganhar, tenha certeza, se você é o ganhador, existem perdedores. E esses perdedores trazem junto de si ressentimentos, dores, culpa. E eu tenho certeza que não é o sonho que você tem no seu coração de trazer traumas familiares, como algumas pessoas às vezes acham melhor entrar por essa via. Por fim, eu quero trazer para você que lidar com a diferença do outro é um grande desafio para nós. Nós somos obrigados a sair da nossa zona de conforto, a sair do nosso costume e tentarmos nos adaptar àquela situação, a um novo momento da nossa vida, talvez de desemprego, talvez de uma adolescência, talvez de um filho fora do tempo, enfim. E busquemos que as nossas atitudes, o nosso relacionamento familiar, seja uma atitude que glorifica a Deus, que mostra que, da mesma forma que Jesus não reagiu com bravura, não deu a resposta quando aqueles se levantaram contra ele, até mesmo no momento do beijo que Judas deu a ele, ele não se levanta com toda a força e diz assim, eu poderia. Se eu clamasse a Deus, Deus mandaria anjos, uma legião, para me proteger. Mas ele não faz isso, ele não opta por isso. Ele segue, porque ele crê no plano de Deus, numa vontade de Deus, porque foi ele que estabeleceu o plano da vida para Jesus, e ele também estabelece para nós. Em Provérbios 15, versículo 1, é mais um texto que eu gostaria de ler com vocês. Provérbios, capítulo 15, versículo 1, diz assim, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Precisamos aprender com esse provérbio, diz, a palavra branda, ela desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Que sejamos pacificadores dos nossos lares, que tenhamos cuidado com a nossa assertividade, tenhamos cuidado com as nossas verdades, e se é uma verdade, se é algo que precisa ser transformado dentro do nosso lar, então faça de um bom momento, faça um maravilhoso jantar, um maravilhoso café da manhã, e discuta sobre essa verdade com palavras brandas. Trate isso como um adulto. Nós estamos chamados à maturidade espiritual. E maturidade espiritual não tem nada a ver com... Corta, por favor.
A nossa maturidade espiritual não tem a ver com idade, porque idade, ao passar do dia nós ganhamos idade, mas a maturidade é algo a ser desenvolvido, principalmente a espiritual. Somos chamados para nos submeter à ação de Deus, do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Vamos orar? Senhor, no nome de Jesus, eu clamo pelos nossos lares, para que o Senhor nos ajude, Senhor, a sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Pai, eu te peço ajuda, mas que cada um de nós decidamos, ó Senhor, abrir mão daquilo que o Senhor abomina, que decidamos, ó Senhor Deus, abrir mão de tudo aquilo que nos atrapalha e que possamos adotar as práticas de leitura da Tua Palavra, de oração, de busca de comunhão, tanto com o Senhor quanto com nossos irmãos, para que sejamos cheios do Santo Espírito de Deus e possamos vencer as nossas dificuldades, que possamos ser pessoas mansas, pessoas dóceis, pessoas que estão dispostas a sermos submissos dentro do nosso lar, para que o nosso lar seja um lar melhor, transformado. Que se somos nós que causamos a guerra dentro dos nossos lares, que o Senhor trabalhe em nossas vidas. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.